Meu tio e sua família administram um acampamento bíblico onde eu moro e esse é um evento que aconteceu lá. Ele fica na reserva e acolhe crianças que têm lares horríveis para que eles possam dar a elas uma vida boa por algumas semanas. Este acampamento teve muitas coisas assustadoras acontecendo lá porque essas crianças trazem coisas ruins de suas casas para lá e isso acaba com as crianças. Meu tio me contou essa história alguns anos atrás e isso honestamente me assustou pra caramba. Uma noite, as meninas estavam descansando na varanda, bem antes do pôr do sol, e elas viram uma garotinha pulando pelo celeiro. Elas contaram aos conselheiros sobre isso, mas eles pensaram que estavam apenas tentando chamar a atenção. Naquela noite, elas ouviram arranhões e batidas nas paredes a noite toda. Na noite seguinte, elas continuaram vendo figuras nas janelas e nos banheiros. Na terceira noite, elas viram uma garotinha andando pela cabana entre os beliches e elas não sabiam quem ela era. Na quarta noite, aquilo foi para a cabana dos meninos. Havia um beliche vazio do outro lado do quarto, longe de todos, e eles disseram que havia uma garotinha sentada naquele beliche, balançando as pernas e cantarolando. Também naquela noite, um dos conselheiros acordou com uma garotinha parada ao lado da cama dizendo seu nome. Assim que ela acordou, a garotinha desapareceu. Eles tiraram todos das cabines porque estavam todos acordados e fizeram uma caminhada de oração. Depois disso, nada aconteceu novamente. Finalmente um final feliz na vida. Não me sinto tão seguro compartilhando essa história. Não acho que seja bom dar atenção a esse tipo de coisa. Mas talvez a minha história ajude alguém, então é por isso que decidi finalmente compartilhá-la. Em resumo, fui criado em um lar cristão, mas era emocionalmente abusivo, às vezes fisicamente abusivo. Minha mãe era a condutora do abuso. Meu pai era uma rocha espiritual. Uma rocha habilitadora, mas uma rocha. Isso ainda me afeta até hoje, de uma forma onde me sinto fisicamente inseguro até mesmo lembrando do que aconteceu. É extremamente difícil encontrar palavras para descrever o que vi. Quando criança, fui ao acampamento da igreja por alguns dias. Havia um boato de que havia um fantasma de uma senhora. Eu sabia que era falso porque o acampamento não era tão antigo e a cabana mal assombrada que foi apontada era onde os monitores do acampamento viviam, e nunca tinha sido ocupada por nenhuma pessoa velha, nunca. No entanto, esse boato circulou, porque crianças são crianças. Eu não acreditava nisso nem um pouco, e não acreditava em fantasmas. Meus irmãos mais velhos foram monitores do acampamento lá anos depois e eles nunca ouviram falar de nenhuma assombração lá. Eu ainda não acredito em fantasmas, a menos que talvez haja algum tipo de sobreposição no tempo que aconteça onde vemos um eco estranho ou algo assim. Estou aberto a possibilidades científicas e me considero uma pessoa muito racional e lógica. Eu não assisto a programas de caça-fantasmas, acho que médios e coisas assim são completamente falsos ou estão se envolvendo perigosamente em coisas que não entendem, e não quero ter nada a ver com coisas paranormais. Voltando à história. Eu sei que era noite de um dos meus aniversários. Acho que era meu 11º ou 12º aniversário, mas não tenho certeza agora. Fui para aquele acampamento por alguns anos, mas esta foi a última vez que fui. Recusei-me a voltar depois disso, então sei que foi minha última vez lá, então acho que não podia ter mais de 12 anos. Ficamos em cabines de talvez 10 meninos ou mais um jovem adulto conselheiro do acampamento. Eu tinha um beliche de cima e estava em um saco de dormir. A cabine era organizada em um pequeno formato de U quadrado, com beliches ao redor do U externo e beliches ao redor do U interno. Meu beliche ficava na parte interna do U, com uma parede à minha direita e uma janela muito alta e estreita à minha esquerda, situada acima do topo dos outros beliches. Isso é importante mais tarde. Era inverno nas montanhas, então a cabana era aquecida, mas não muito quente. No entanto, acordei no meio da noite e sentei-me ereto. Não fiquei paralisado. Estava suando baldes dentro do meu saco de dormir. Acordei suando desde então, mas foi muito suor. Senti muito calor, mas não me movi para sair do meu saco de dormir por causa do que vi vindo lentamente em minha direção. Olhei para o pé do beliche, para o canto esquerdo do pé, e era lá que estava, mas não bem ao meu lado.
Era mais longe, vindo de um pequeno corredor que eu acho que levava ao banheiro. Eu posso ver isso na minha mente, mas não consigo mais lembrar para onde esse corredor ia. Tenho quase certeza de que era o banheiro. Eu não conseguia olhar para nada além da coisa ali, que estava se movendo lentamente em minha direção. Pensando nessa parte, sinto uma resposta de luta ou fuga realmente entrar em ação, mesmo agora. Naquele ponto, porém, senti mais confusão do que qualquer outra coisa. Eu estava pensando que talvez fosse um adulto nos verificando, porque eu realmente não conseguia ver muito e parecia envolto em escuridão, como uma sombra saindo do corredor. Era muito mais escuro do que o corredor. O corredor estava mais escuro, mas a janela à minha esquerda deixava a luz entrar. Havia uma luz alta ao ar livre e a luz dela estava fluindo bem para dentro daquela janela alta e fina da cabine. O que notei quando a coisa se moveu foi que, ao se mover para onde a luz estava entrando, ela não foi afetada por ela. Então eu realmente soube que não era um adulto nos verificando. Era absolutamente repugnante de se olhar. Quando as pessoas falam sobre pessoas sombra, eu entendo, mas isso não era uma sombra. Era preto, mas muito mais preto. Parecia um vazio. E ele apenas sugava a luz em vez de ser afetado pela luz como uma coisa normalmente deveria. Não tenho palavras para descrever como era. Eu poderia dizer que era uma sombra preta, mas isso é tão inadequado. Não era uma sombra. Era vazio, nada, movimento, ausência, aterrado. Eu sabia de duas coisas com perfeita clareza naquele momento. Eu sabia que estava vendo um demônio. Ele estava tentando fingir ser uma velha. Eu podia sentir o quanto ele me odiava. E eu estava total e completamente seguro disso. Naquele momento eu soube com absoluta certeza, sem palavras, que Deus estava comigo, que Deus não deixaria que isso me machucasse de forma alguma. Era como ser uma criança pequena e estar nos braços do seu pai enquanto ele lhe mostra um tigre atrás de um vidro no zoológico. Bem, isso empalidece em comparação, mas é o melhor que posso pensar. Lá estava eu olhando para a coisa mais aterrorizante, e eu sabia que ela me odiava e que era perigosa, mas eu sabia que estava completamente seguro. Então eu desmaiei. Lembro-me de ouvir meu corpo bater na cama do beliche. É isso. Quando acordei na manhã seguinte, me perguntei se mais alguém tinha visto. Eu estava com muito medo de contar a alguém o que vi. Eu sabia que os adultos iriam rir e dizer que eu tive um pesadelo, ou eles iriam me culpar por ser uma pessoa tão má que eu tive que sofrer por ver um demônio. Além disso, eu simplesmente senti que quando eu pensava sobre isso, eu não conseguia encontrar palavras para falar sobre isso. Aquele era o último dia no acampamento, então eu não teria que dormir naquele beliche novamente. Por alguns anos depois, quando eu me lembrava do incidente, a coisa que eu lembrava era da presença reconfortante de Deus e da sensação total de segurança que eu sentia. Eu me recusei a voltar para aquele acampamento, no entanto. Então eu fiquei um pouco mais velho, provavelmente por volta dos 13 ou 14 anos, e aquela sensação de segurança desapareceu mais e eu realmente senti o horror total do que aconteceu. Antes disso, eu acho que Deus protegeu meu cérebro. Eu não tinha medo de vê-lo novamente na minha casa. Eu sabia instintivamente que ele não poderia entrar na casa do meu pai. Não sei por que Deus permitiu que isso acontecesse, mas eu tive outras experiências sobrenaturais também, e eu não queria que nenhuma delas acontecesse. Nada na casa do meu pai, no entanto, ele nos protegeu. Posso escrever sobre elas separadamente. Ao longo dos anos, perguntei a mim mesmo muitas vezes se poderia ter sido apenas paralisia do sono ou uma alucinação de febre ou algo assim, mas tenho certeza de que não foi. Já faz muito tempo, mais de 30 anos, e é a única coisa na minha vida em que ainda consigo ter essas reações só de pensar nisso. A completa inconsistência de como parecia não era nada que eu poderia ter imaginado aos 11 anos. Tive toneladas de pesadelos e sonhos ruins e até experiências sobrenaturais, mas nada foi tão absolutamente horrível quanto isso. Sempre tive um fascínio inexplicável pelo sobrenatural. Meus amigos, Sarah e Marcos, compartilham meu amor pelo oculto, então quando decidimos fazer um acampamento em um lugar supostamente super assombrado eu não poderia estar mais emocionada. Já fazia algumas semanas que o grupo tinha feito planos de se aventurar na natureza selvagem.
Passei essas semanas me preparando para a viagem. Comprei uma barraca nova, um saco de dormir e estoquei suprimentos. Como sempre, Sara e Marcos estavam animados, nós rimos e brincamos o caminho todo. Chegamos e saímos para uma caminhada para encontrar um acampamento e encontramos um lugar a alguns quilômetros de distância. Montamos acampamento e acendemos uma fogueira, estávamos contando histórias de fantasmas e assando marshmallows. A primeira noite foi ótima, passamos a manhã seguinte caminhando, explorando a floresta, sentindo a área. Foi uma explosão e foi ótimo estar ao ar livre. Nada fora do comum para estar em uma área com uma tradição tão incomum girando em torno dela. Até mais tarde naquela noite, terminamos o dia da mesma forma que o anterior, contando histórias de fantasmas perto do fogo e fomos para a cama. Acordei apenas uma hora depois com o som de arrastar os pés e galhos quebrando perto da minha barraca. Decidi investigar e liguei a lanterna do meu telefone, abri o zíper da minha barraca e saí. Para minha surpresa, as barracas de Marcos e Sara estavam abertas e vazias. Eles não estavam em lugar nenhum. Contra meu melhor julgamento, eu vou para a floresta em busca dos meus amigos, minha lanterna projetando sombras assustadoras nas árvores enquanto eu caminho. O ar estava espesso e mofado, e eu podia ouvir barulhos estranhos vindos de algum lugar distante. Meu coração estava acelerado, mas eu não podia voltar atrás agora e fui em direção ao barulho. Enquanto eu andava, vi movimento pelo canto do olho. Virei-me, mas não havia nada lá. Dei de ombros e continuei andando e os barulhos ficaram mais altos, e comecei a ouvir sussurros. Parei no meio do caminho quando os vi. Dezenas de pessoas, algumas vestidas com roupas antigas, outras vestidas com trajes mais recentes, e lá estavam Sara e Marcos com eles também. Eles estavam reunidos em um grande círculo no meio de uma clareira de árvores, cantando em uma língua desconhecida, e eu podia sentir os pelos da minha nuca começando a se arrepiar. Quem eram essas pessoas? Por que Marcos e Sara estão com elas? Algo não estava certo. Eu queria me virar e correr, mas meu corpo não obedecia. Eu estava paralisado de medo, incapaz de me mover ou mesmo gritar por socorro. As pessoas no círculo começaram a olhar para cima, seus olhos fixos nos meus. Mas algo estava errado. Enquanto meus olhos se focavam, percebi que havia algo ainda mais anormal sobre o que eu estava olhando. E então meu coração caiu com a realização. Havia apenas buracos abertos onde seus olhos deveriam estar. Apenas órbitas oculares, sem olhos, olhares frios e vazios olhando profundamente dentro da minha alma. Meus pensamentos estavam correndo. Eles fizeram isso com Sara e Marcos? Por que eles estão com eles? Isso tem que ser um pesadelo. Eu preciso acordar. E então, como se fosse uma reação em cadeia, um sorriso se iluminou no rosto de Sara, depois no de Marcos, e se espalhou um por um pelo grupo. Este não era um sorriso comum. Era um sorriso tão largo que suas mandíbulas quebrariam e se tornariam mutiladas para caber em sua largura extrema. Um sorriso tão perturbador que eu gostaria de machucar fisicamente meus próprios olhos só para não vê-lo mais. Eu corri de lá o mais rápido possível. Consegui achar as chaves do carro e sair daquela floresta. No outro dia liguei para os guardas florestais e pedi ajuda, só falei que estávamos acampando quando meus amigos desapareceram. Eles procuraram no local, mas meus amigos nunca mais foram encontrados. E parece que é comum isso acontecer nesse local. As pessoas vão acampar e desaparecem sem deixar rastros e sem nenhuma explicação. Eu nunca mais vi meus amigos. Mas ainda tenho pesadelos com o que aconteceu naquela noite. Há um grande acampamento de verão católico no centro-oeste que existe desde a década de 1930. Eu fui a esse acampamento de verão por 9 anos, dos 7 aos 16 anos, e nesses 9 anos não notei nada de estranho, exceto no último ano em que fui. No meu último ano no acampamento, eu era um conselheiro júnior com todos os meus melhores amigos do acampamento. Este ano, a recessão atingiu, então houve um grande declínio nos campistas, então muitas das cabines não estavam em uso. Nosso trabalho braçal quando eles não tinham mais nada para nos dar era limpá-las. Então, eu e outro conselheiro júnior fomos designados para limpar 2 cabines. Cabine D e cabine C.
A cabine D foi minha primeira cabine e havia rumores de que era mal assombrada. Eu, sendo um dos últimos campistas a usar a cabine, sabia que isso não era verdade, então me voluntariei para limpar a cabine D. A cabine D é uma das menores e mais antigas cabines do acampamento, com cerca de 80 anos, então eu sabia que meu trabalho seria curto. Quando entrei na cabine, estava extremamente fria, sendo que era o dia mais quente do ano, então fiquei confortável com isso. Comecei a varrer a cabine, que estava extremamente suja. Depois de cerca de 15 minutos, ouvi o que parecia um farfalhar, ignorei como uma rajada repentina de vento da linha das árvores a uns 8 metros de distância. Então, de repente, as duas portas de tela em ambos os lados da cabine se abrem e batem. Eu deixei a vassoura cair no meio do chão e corri para ir até o outro campista que assistiu a tudo acontecer da cabine C. Nós abandonamos nossos empregos e decidimos que poderíamos fazer uma pausa muito necessária. Mais tarde naquela noite, me pediram para trazer de volta a vassoura que eu estava usando porque vassouras são uma mercadoria alta e são usadas em todos os lugares. Eu e um dos meus melhores amigos do acampamento decidimos ir buscar a vassoura da cabine D. Eu não contei a ele sobre as portas batendo em mim mais cedo naquele dia porque ele seria covarde demais para ir. Então chegamos à cabine e ligamos nossas lanternas para recuperar a vassoura e a vemos em pé nas cerdas. Nós dois olhamos um para o outro e nesse momento a vassoura caiu no chão. Ele se aproxima e agarra pensando que eu a deixei assim porque era um truque comum. Assim que ele sai, a outra porta da cabine se abre e bate. Nós pulamos e corremos, sabendo o que aconteceu. Corremos para nossa cabana em que acabamos de começar a morar, talvez a 20 metros de distância. Moramos na cabana por 2 semanas e todas as noites ouvíamos pedras sendo atiradas em nossa cabana e 2 conselheiros senhores rindo, alguns anos antes de nós, estavam fazendo vigília noturna, onde eles observavam para ter certeza de que nenhuma das crianças estava brincando quando viam luzes de lanternas da cabana D, que estava desabitada na época. Eles estavam pensando que eram apenas alguns campistas explorando, quando se aproximaram, ouviram um bip alto. Eles abriram a porta e encontraram 2 baterias, nenhum campista e um alarme de fumaça disparando. Eles reservaram e não olharam para trás,